Hello, hello, senhoras! Como vocês estão? Dia 4 do desafio de 7 dias. Gente, sério, é difícil começar um novo hábito e conseguir cumprir esse desafio. O meu novo hábito tá sendo o quê, praticamente? A ter uma constância em atividade física e fazer o devocional gravado. Pensa no desafio. Pensa nas batalhas internas que eu tô tendo que enfrentar. Mas Deus tá me dando sabedoria, discernimento e persistência, perseverança, que vai dar certo. Ai, meu Deus, 4 dias. Ai, meu Deus. Ai, Deus é bom. Vamos lá. E não sei se é por coincidência, né? Eu não sei se eu fiz essa sequência intencional. Na minha cabeça não foi intencional. Mas, cara, hoje o tema que a gente vai falar é sobre constância. E eu senti o baque hoje nesse desafio. Hoje eu senti tanto na hora de acordar cedo para fazer a caminhada, tanto para a questão do consumo de água não, até que tá tranquilo, mas para gravar esse conteúdo aqui pro YouTube. Deus do céu, só Deus sabe a batalha que eu sofri hoje. Mas eu falei, não, eu fiz um desafio público, e eu não aceito errar comigo mesma. Não mais. Acabou, acabou. Eu não aceito mais errar comigo mesma. Então eu falei, vai, hoje dia 4, você vai vencer mais um dia. Você venceu os outros 3, porque você não vai vencer mais esse dia, não é mesmo? Então, hoje, esse versículo que a gente vai estudar, gente, é sobre Gálatas, na verdade é o versículo que está em Gálatas 6:9, que é o seguinte. Olha só. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Vou repetir novamente que eu gaguejei. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Mexeu comigo. Mexeu comigo. Principalmente por eu estar vindo de uns tempos de muita ansiedade, que eu acredito que assim como você também. E principalmente por estarmos num mundo que cada vez mais se torna imediatista. É difícil a gente não querer logo as coisas, né? Ter esse anseio de viver logo, de ter esse tempo da colheita, seja ela para qualquer área da nossa vida. E isso está muito voltado a finanças. Na hora que eu estava estudando esse versículo, eu falei, gente, isso também se aplica a finanças. E até uma curiosidade que eu vou trazer aqui, que muitas pessoas, porque eu sou gestora financeira, eu sou especialista em finanças comportamentais, e muitas pessoas podem não estar entendendo por que eu estou fazendo então um desafio sobre corpo, alma e mente. Por quê? Porque tá tudo ligado a uma coisa. Eu já vou começar a implantar os meus assuntos sobre finanças. Disso aí você pode ter certeza. Isso aqui é uma porta de entrada, porque eu quero trazer essa consciência para vocês que a construção de um hábito financeiro, ele vai ter o mesmo grau de dificuldade de uma construção de um hábito de qualquer outra área da sua vida. Então, se você não passar por esse desafio, por esse
esse processo de um novo hábito na sua vida, seja de meta física, seja uma meta espiritual, seja uma meta relacionada à alimentação do seu corpo, o que você vai conseguir superar então? Porque eu falei assim, cara, eu hoje, graças a Deus relacionado a finanças, eu consigo aplicar no outro aquilo que eu vivo. Só que eu falei assim, eu preciso realmente ter domínio sobre as minhas emoções. Porque como eu posso ter autoridade sobre falar sobre domínio financeiro se domínio emocional eu não tô tendo? Então, esse desafio é como eu já falei diversas vezes nos outros vídeos. Ele é mais para mim do que para vocês. Só que assim, eu quero deixar registrado esse meu processo, que é uma meta que eu tô tendo relacionada ao meu corpo, a um domínio meu emocional e físico. E eu quero também poder inspirar você, porque eu sei que a maioria dos brasileiros hoje também tá passando por essa mesma dor e não sabe por onde começar. Então, eu não vejo um caminho melhor para você começar se não ser por aqui. E isso é relacionado a tudo. É a finanças, é a saúde física, é relacionamento social, relacionamento amoroso. Não tem como. Eu não enxergo outro meio de não começar se não for por aqui. Entendeu? Se não for por aqui. Por quê? É um princípio milenar. É um princípio que já tá há quanto tempo aqui na Terra? Entendeu? Então, assim, é algo que é concreto, que é verdadeiro, que pode passar milhões de anos e continua tão atual. Vocês estão entendendo? Eu não consigo enxergar um outro caminho. E ó que eu sou uma leitora fervorosa. Eu leio diversos livros. Eu acho que hoje eu tô lendo em torno de uns 5 a 6 livros ali ao mesmo tempo. Só que nenhum deles me preenche tanto como este aqui. E digo mais, esses que eu estou lendo é simplesmente só para, acho que para falar em uma linguagem que talvez eu não entenda aqui, mas depois quando eu vier para cá, eu vou falar, nossa, mas é exatamente o que eu li em outro livro. Vocês estão entendendo essa questão dessa referência? Então, não existe outro caminho a não ser você buscar conhecimento, buscar a verdade. E é como eu falei pra vocês, vocês podem encontrar, vocês podem ler qualquer outro livro, mas todos esses que vão te ajudar a ter um direcionamento também tá aqui. Entendeu? Então hoje, vamos voltar para dentro do desafio, que aqui esse versículo que eu vou ler novamente para fixar novamente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, esse versículo, ele fala sobre processo, sobre tempo e sobre colheita. E aqui, mas ele não fala sobre uma colheita rápida. Ele fala sobre um tempo próprio, uma colheita certa que vem sobre o processo ali. Se houver constância, a gente não pode esquecer disso. No tempo certo, haverá colheita se houver constância. Então, não tem como ter uma colheita se a gente não plantou. E para você ter uma colheita que realmente seja abundante, você precisa ter se dedicado no tempo certo e respeitar o processo. Ou seja, o que a gente pode aprender nesse versículo? Que é
O cansaço, ele não significa que estamos no caminho errado, pelo contrário, ele significa que a gente está no caminho certo, porque aqui ele mesmo fala, ele fala assim, ó, e não nos cansemos, ou seja, o cansaço faz parte do processo. Gente, dentro do desafio, eu escutei algumas meninas falando que, ai, eu não fiz, vocês aí, ó, vou dedurar vocês. Ai, que, nossa, tá frio. Ai, que, como é? Trabalhei demais. Ai, que não sei o quê. Gente, vai existir o cansaço durante o processo. Vai existir, então faz parte. Então, assim, o cansaço não é desculpa para você desistir. Você entendeu? O cansaço não é desculpa para você desistir, porque ele vai existir. Entendeu? E outra coisa que a gente pode aprender é o tempo, sobre o tempo próprio. Não é o nosso tempo. O tempo próprio não é o tempo da ansiedade, não é o tempo da comparação. Ele não é o tempo do imediatismo, não é ai, aqui e agora, não. É no tempo de Deus, que respeita o processo da maturidade e da estrutura interna. Isso também está muito voltado a finanças. Não tem como hoje você falar assim, eu quero colher, quero ganhar na Mega Sena R$1 milhão. Beleza, filho, aqui ó, você não pediu, mas você não tem maturidade para lidar com esses R$1 milhão, você não tem estrutura interna, você não tem mentalidade. Você não tem mentalidade. Então, durante o processo dessa colheita, ou desse plantio que você está fazendo ali, durante o processo para adquirir R$1 milhão, você vai amadurecer, você vai criar estrutura interna sobre isso. Então, eu mesmo me vejo muito nesse processo. Eu falei, cara, hoje para ganhar o que eu ganho, eu batalhei muito. Eu batalhei em questão de livros, eu estudei muito. Eu dediquei tempo a mais ali dentro de uma empresa. Eu passei o pão que já avançar, entendeu? Ali dentro. Mas foi um processo que teve que ter, eu tive que passar por aquilo para eu adquirir esse amadurecimento, essa estrutura interna e essa mentalidade. E hoje, mesmo eu querendo ganhar o que 100 vezes mais do que eu ganho hoje, mas eu entendo que hoje eu estou no processo. Eu estou no processo de amadurecimento. Se hoje eu ainda não ganho 1 milhão, é porque eu não estou no nível de ganhar 1 milhão. Se hoje eu não ganho 20 mil reais, é porque eu ainda não estou no nível de ganhar 20 mil reais. Mas isso não quer dizer que eu ainda não possa alcançar isso. Eu só preciso ter um amadurecimento, que eu vou bater de novo, e uma mentalidade para suportar a receber 20 mil reais, para receber 500. E aí tem até um versículo que fala sobre isso, porque... Eita, esqueci sobre o versículo, mas é aquilo, não queira... Eu acho que, na verdade, é honre no pouco para que você também possa honrar no muito. Então não adianta você ter o muito agora se nem um pouco você honra. Entende? E a terceira e a última lição que a gente pode aprender é que a colheita, ela está condicionada à constância. Então não é sobre começar bem. É sobre você continuar mesmo que ninguém vê. Esse meu desafio é justamente sobre isso. Eu quero dar as caras na internet. Só que eu ainda não sei como. Eu ainda tô superando as minhas crenças limitantes.
Mas mesmo assim não é sobre começar bem, não é sobre, nossa, ter o melhor cenário, não é sobre ter a melhor luz, a melhor iluminação. É justamente sobre continuar mesmo que ninguém vê. Hoje, na hora que eu levantei, eu falei, cara, ninguém vai ver se eu não for. Que isso? É uma mensagem que eu recebi aqui. Ninguém vai ver se eu não for, ninguém tá... Mas não é sobre isso, é você continuar. Você não falou que ia lá, vai lá e faça. Mesmo que se fulano, ciclano não esteja nem... Mas você se importa, porque não é algo que você quer. Então continue. E mesmo quando não houver aplausos, entendeu? Mesmo aquelas... Eu tô deixando gravado porque isso aqui é pra mim, entendeu? E mesmo quando parecer pequeno, continue. Porque constância é fé em movimento. Constância é fé em movimento. Entendeu? Constância. Eu me emocionei aqui. É fé em movimento. Então, o que a gente aprendeu? Cansaço não é motivo de desculpa para desistir. O tempo próprio, ou o tempo certo, não é o tempo próprio, é o tempo de Deus. Um Deus que respeita processo, que respeita maturidade e estrutura interna. E a terceira é sobre a colheita, ela é condicionada à constância. Então, não que a gente não espere um resultado X se a gente não tá fazendo para ter esse resultado X. E esse é o devocional de hoje, meu Deus do céu. Vocês estão preparados para isso? Gente, eu não sei se alguém realmente vai acompanhar, se alguém vai sentir isso aqui. Mas eu senti. Eu senti e eu precisava desses tapas na minha cara. E é isso. Um beijo e até amanhã no dia 5!